Muito boa noite, sejam bem-vindos para o nosso encontro de terça-feira. Hoje, realmente na terça-feira. Desculpa, gente, mas tem semana que a gente precisa mudar, né, por conta da agenda dos convidados. E hoje eu estou muito feliz que nós vamos conversar com um grande parceiro que já faz um tempinho que não vem aqui, que é o Mário Jorge, né? Já esteve aqui várias vezes, já fizemos aí evento presencial em Volta Redonda. E o trabalho do Mário Jorge tem tudo a ver com o meu, né? Como vocês já sabem, acredito que a maioria de vocês já conhecem. Porque o Mário Jorge vai trazer essa visão do Tom Campbell, da minha grande teoria de tudo, onde é nada mais, nada menos do que o paradigma da consciência, né? Que a consciência é a causa primária de tudo e tudo mais é derivado. Gente, vou pedir desculpa para vocês, porque tá uma chuva aqui. Eu acabei de receber uma mensagenzinha aqui que o vídeo foi pausado, agora eu acho que já voltou. Então, qualquer interrupçãozinha que tiver é por conta da chuva, que o sinal da internet não deve estar lá grande coisa. Inclusive, o Mário Jorge até nem entrou ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espero que ele não esteja tendo problemas com a conexão dele, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ele não chegou. Entrou aqui o Mário Jorge, ó, mandou a solicitação. Aqui o Valdemir está falando que São Paulo está caindo o mundo, exatamente. O Mário questões climáticas. A Albinha disse que sumiu o som. Albinha, eu acho que o pessoal está me ouvindo. Vê se não é o seu celular. Ó, o Mário Jorge chegando. Boa noite, tudo bom, Mário Jorge? Boa noite, Eliane. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Porque tem gente falando aí que tá com dificuldade no som. Tô te ouvindo bem. Em princípio, eu tô te ouvindo bem. É, Realmente, você tá falando aí, o mundo tá caindo aqui. o Valdemir falou que o mundo estava caindo em São Paulo. Eu falei, ixi, o Mário Jorge está lá em São Paulo. Não sei como é que tá a internet dele. Pois é, Mas não bastasse isso, a internet hoje, mundialmente, o Instagram, não foi a internet, né? O Instagram e o Facebook, o Meta teve dificuldades aí. Eles dizem que ficou 2 horas fora do ar. Para mim, foi mais é, tempo. Foi quase a manhã toda, mas tudo bem. é verdade. Mas o Instagram até que voltou mais rápido. Eu acho que o Facebook que tá meio ruim ainda. Mas vamos indo, né? Se tiver algum problema, não der para continuar, a gente para. Mas enquanto tiver dando, a gente Isso. vai conversando. Vamos nessa. Se tiver algum problema que nos impeça, a gente combina uma outra data, mas vamos seguir em frente, que aparentemente está tudo bem. É. Então, gente, o Mário Jorge aqui, ó, a Nossa, tem uns nomes aqui que a gente não consegue ler, gente. O pessoal abrevia tudo, mas ela tá dando um oi aqui lá da Califórnia. Lá na Opa! Califórnia tá tudo ótimo. Pois Lá é, na nós estamos. Califórnia não está chovendo. Não tá chovendo. Aqui no Brasil tá, pelo jeito, de São Paulo ao Rio, né? Uma chuvarada aqui. Mas, então, eu fiquei muito feliz que o Mário Jorge me contou que está saindo aí umas novidades no trabalho do Tom, alguns experimentos, né?
E daí eu quis convidar ele para vir contar para gente um pouquinho porque esse paradigma da consciência chegou para ficar, né? Então, já está mais do que na hora de nós abrirmos a nossa mente para essa compreensão, né? E o que tem de novidade aí, Mari Jorge? É o seguinte, né? Eu até compartilhei com você de novo, não sei, acredito que talvez tivesse compartilhado no passado, mas esses dias eu compartilhei com você o paper do Tom e de outros cientistas que assinaram com ele a respeito de 5 ou 6 experimentos tipo dupla fenda, experimentos quânticos, né? E esses experimentos, eles o objetivo das ideias dele em propor, né, apesar de toda a delicadeza com que você tem que escrever um paper científico no mundo materialista, é demonstrar o papel da informação, que a realidade é construída com informação e que, portanto, podemos dizer que é uma realidade virtual e que ela é baseada em consciência, que é a grande diferença do Tom para 99% de qualquer outro físico ou cientista em geral é que ele tem a consciência como fonte, né? Nas pesquisas dele, a descoberta dele é que a consciência é a fonte de tudo, né? Que é o que muitos gurus antigos vêm dizendo desde longa data. Só que não é um guru antigo, é um físico nuclear, pós-graduado, doutorado, é matemático, trabalhou na NASA, trabalhou no Departamento de Defesa, estudou consciência e chegou a essa conclusão, né? E ele, quando apresentou os experimentos, ele não imaginava que ele ia acabar se envolvendo em pôr os experimentos em prática, porque é algo que normalmente vai ser testado em laboratórios, né? Só que o que aconteceu? As pessoas que seguem, né, o tema, que se aprofundam, que estudam e que estão sofrendo os benefícios de todo esse material do Tom, elas se empolgaram e resolveram se juntar e fazer um financiamento crowdfunding, né, que é uma espécie de vaquinha chique em dólar, né? E assim, eu mesmo dei a minha contribuição, acredito que eu coloquei acho que uns $200 lá, porque eu fiz o que eu podia, né? É algo que eu gostaria de ver também. E assim, o fato foi que acabou que esse povo se juntou e ele, para poder fazer esse crowdfunding, que foi sugestão e insistência dos seguidores aqui, dos acompanhadores, admiradores, e ele acabou tendo que montar uma organização não lucrativa, coisa e tal, para gerir corretamente, com forma transparente, os recursos para que eles fossem adequados para aquilo que eles foram propostos, que era a execução dos experimentos e a criação de um documentário mostrando os resultados dos experimentos, ok? E aí, o que acontece? O dinheiro apareceu, acho que cerca de $250 mil, sei lá, teve alguns grandes doadores e outros vários pequenos como eu mesmo. E isso aí deu aquela impressão que agora era só encontrar um laboratório, pagar lá o trabalho e pôr para rodar. Mas isso acabou se mostrando sendo algo muito mais complexo. Isso, em geral, é rodado em universidades, grandes universidades. Elas estão ligadas a pesquisas, ao governo, às instituições, e elas estão ligadas a instituições majoritariamente materialistas. E você falar em consciência num ambiente desse é como os caras vêm com a cruz, como se quisesse exorcizar você, falando de modo grosseiro, né? E aí aconteceu que isso, bom, foi muito difícil encontrar um laboratório, acabaram encontrando um laboratório de uma universidade, chama acho que Cal Poly, e um laboratório neutro, onde o responsável pelo laboratório era um engenheiro, tá? E como o Tom costuma dizer, né, o engenheiro não está preocupado com o que está por trás dos conceitos, ele está lá para fazer acontecer. E ele aceitou o trabalho, só que ele não tinha experiência com esse experimento dessa complexidade e ele teve dificuldades para pôr isto para rodar. Aí veio a Covid e dizimou a questão das equipes, que tiveram que ficar distantes, longe, não podiam trabalhar. Então, aí teve que comprar equipamento, porque os equipamentos que ele tinha não eram suficientes, aí quebra o equipamento.
Então, assim, foi um longo caminho a percorrer. Por último, foi contratado uma pessoa que é especialista em experimento tipo dupla fenda, né? E deu uma assessoria para o pessoal, agora que eles já tinham uma vivência com aquilo, tinham dúvidas, e ele foi lá, esclareceu as dúvidas e conseguiu botar o experimento para rodar. Então a gente esteve lá nos Estados Unidos agora, e o Tom veio super feliz, viemos conversar sobre outro tema, que é esse simpósio Portal para o Futuro, a União da Ciência e da Consciência, que é um simpósio multidisciplinar que a gente está trabalhando para montar agora em setembro nos Estados Unidos. Eu fui convidado para trabalhar em conjunto lá e dar suporte a essa organização. E a gente estava lá organizando isso, nos encontramos com o Tom e ele trouxe essa boa nova, né, dizendo que ele já tinha conseguido produzir cerca de 150 resultados experimentais, né, e que vinham fazendo ajustes, experimentação, fazendo pequenas modificações, mas ele estava muito animado, né, e esse primeiro experimento mostra aí um ponto de vista dele favorável a essa questão da realidade sendo virtual, né, e na verdade uma interpretação diferente do resultado que a física normalmente materialista tem. E está trabalhando, então ele espera que nos próximos dias tenha formalizado os resultados disso, e ele não está trabalhando nisso para provar que ele está certo, ele está querendo descobrir, né, de uma forma efetiva, por experimentação, que isso aí está correto ou não, e se não funciona, por quê? E ele, para fazer as adaptações que sejam necessárias, para poder fazer novos experimentos e prosseguir. Né? Então, o experimento é uma coisa muito bacana, porque vai trazer resultados, seja quais forem, vão ser positivos, porque ele vai poder revisar, retrabalhar e melhorar isso. E outra coisa, tem uma segunda universidade que está fazendo também, onde depois de aprender que ele não podia falar em consciência, ele acabou propondo um trabalho com uma outra universidade, como se fosse um trabalho de aprendizado, de instrução. Então, o objetivo deles é fazer esse experimento e gerar os vídeos mostrando como faz o experimento e que resultados saem de um experimento como esse. Então, foi um objetivo educacional. A solicitação não teve nada a ver com a consciência, teve a ver com uma intenção educacional, que foi a forma que eles encontraram de fazer com que alguma universidade estabelecida, esta no Canadá, aceitasse a proposta de trabalhar mesmo pagando. E a ideia é ter 2 resultados do mesmo primeiro experimento, porque ele costuma dizer, é um resultado só, alguém vai poder sempre ainda querer descartar e dizer que foi um acidente. Mas se tiver 2 resultados mostrando a mesma coisa, aí as pessoas começam a ter que ficar incomodadas e tentar reproduzir o experimento, nem que seja para desprovar o que o experimento está mostrando, e aí chegar à conclusão que tiver que chegar. Então são coisas muito positivas, porque ele acredita que isso vai mudar o paradigma, né? Como a ciência da física quântica tinha a grande possibilidade de fazer uma mudança de paradigma, porque os grandes cientistas, como a gente pôde ver nos vídeos recentes que eu tenho publicado do Tom, eles tinham essa noção de que a consciência tinha um papel importante, só que a ciência da informação não existia na época, eles não conseguiram encontrar a conexão. E isso aqui pode fechar esse tipo de experimento, pode fechar os resultados junto com as ideias dos grandes pais da física quântica e causar uma revolução extremamente positiva no mundo, uma mudança de paradigma que vai levar a gente desse paradigma atual de tudo matéria e o resto que se dane, então cada um tenta tirar vantagem em tudo, né? A lei do Gerson, e para um mundo mais amoroso, mais carinhoso, porque as pessoas podem vir a descobrir pelos holofotes que a realidade não é essa que as pessoas pensam, nem tem esse objetivo que as pessoas pensam. Então tudo isso é um grande momento, né? No meio dessa confusão mundial, que está um estresse gigante, porque a humanidade está colhendo os frutos da visão materialista, e talvez esteja madura para abraçar ideias novas como essa. É verdade, mas Jorge, nossa, a gente fica aqui torcendo, né? Que ele tenha sucesso absoluto nessa empreitada. Apesar de sabermos das dificuldades, como você falou, né, as dificuldades vão brotando, assim, coisas né, que a gente nem imagina, vai surgindo,
mas com a motivação correta, né? Com uma boa motivação, tudo o caminho por outro lado ele vai se abrindo também, né? E isso é maravilhoso. E esse ponto que você colocou agora no final é super importante, porque as pessoas não percebem o quanto esse paradigma ele mina, né, a nossa capacidade de felicidade, de desenvolver o amor, desenvolver a compaixão, né? Como o Tom falou muito bem, né, num dos vídeos dele que eu assisti, é um paradigma baseado no poder, no controle e na E força, na força. né? Então, é isso que eu falo com os meus seguidores, né? Eu falo como física. Não caiam nessa, né? De porque nós vamos desenvolver tecnologia, a tecnologia vai melhorar nossas vidas. Claro que em algum nível melhora, mas o grande uso da tecnologia acaba sendo o quê? Para poder, força e controle na mão de uma meia dúzia, né? Que desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam desse jeito, né? É o ser humano querendo escravizar o próximo, querendo tirar vantagem do próximo, querendo ter poder, né? Ter controle. E isso tudo vem da onde? Vem de um paradigma totalmente equivocado, que nos coloca como seres separados do todo, né? Como seres individuais. Aí, como o Tom traz, né? E a própria física quântica, que na verdade todos nós somos projeções, digamos assim, né, ou avatares de uma única consciência. Então, eu não sou diferente de você, né? Nós não somos diferentes das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Nós somos a mesma consciência se manifestando em causas e condições diferentes, só isso, né? Em avatares diferentes. Então, não tem essa separação, não tem essa diferença. Mas sem um paradigma da consciência, como que nós vamos realmente internalizar isso, né? É, você tem toda a razão, né? E isso tem a ver com a questão do propósito, né? Porque essa questão do paradigma materialista e o poder, controle, força, e que está conectado à questão do dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta, ele não é nem bom nem ruim, ele é útil para a nossa sobrevivência. Porém, numa sociedade materialista levada ao extremo, que não evoluiu eticamente, moralmente, consciencialmente, na mesma velocidade que a tecnologia está evoluindo, ela leva à destruição, né? Ela leva à autodestruição, ela leva a que nós nos agridamos e tenhamos o mundo como nós estamos vendo hoje. Mas assim, uma das coisas assim que é importante compreender nessa visão de mundo, mesmo a gente percebendo o mundo meio em tumulto hoje, né? Chegando ao ponto que chegou, né? Uma espécie de ponto de estrangulamento, isto gera uma pressão, porque tem aquela história, né? A gente sempre pode aprender pelo amor e pela dor. Mas, em geral, quando a gente está embebido na ignorância, a tendência é que somente a dor seja o despertador, porque a pessoa nem enxerga a possibilidade do amor. Né? Então, uma situação mundial como essa, ela acaba virando, né? Ela tem um lado negativo óbvio, mas ela também acaba virando, ela tem um lado positivo, que é gerar uma fermentação em que as pessoas estejam talvez ansiosas por encontrar uma saída para tudo isso. Né? E se essa saída se apresentar na forma de ciência, que é uma coisa que é bastante relevada, bastante bem considerada hoje em dia, e já de larga data, vier pelas mãos da ciência, uma visão de que... É por isso que essa QZAC.org, né, é uma busca, né, é uma organização que foi criada, um centro para a união da ciência e da consciência. Okay? Porque a ciência vazia e materialista como ela está, ela não chega a lugar nenhum. E ela não está vazia. Né? É muito impressionante, porque o Tom fez uma pesquisa para trás, né? Ele fala no vídeo que ele não foi pesquisar a consciência porque os físicos falavam que era importante. Os físicos da atualidade não estão falando nada de consciência, zero a maioria deles, com pouquíssimas exceções. E ele foi olhar para ver o que estava rolando na época do Nascedor, porque a física quântica
É assim, é tão óbvio o que a física quântica traz para nós, mas assim, existe a barreira das nossas crenças materialistas que estão enterradas lá no fundo e a gente nem percebe, e a gente rejeita a conclusão mais óbvia da física quântica. A física quântica mostra que não existe nada definido lá enquanto não houver uma observação consciente daquilo. E o que significa observação consciente? Que algo só vai ser renderizado à medida que for observado. E o que é renderizado em forma de imagem? Renderizar é transformar dados, informação bruta, em imagem, som, né? Possibilidade de tocar, de ouvir, de cheirar, né? Toda a nossa realidade ela tem uma qualidade muito maior do que apenas a do celular e da televisão, que é som e imagem, né? Então, renderizar nessa realidade é transformar a informação em algo visível, real. Se ninguém está olhando, não tem nada lá. Ninguém mediu, ninguém olhou. Só tem possibilidades e probabilidades. Então, as partículas não são materiais, elas são informação. E ela só vai se colapsar, né? Se renderizar como algo visível, algo tocável, algo audível, a hora que uma consciência está envolvida. E os pais da física quântica, todos eles, como você viu no vídeo, né, e que a gente compartilhou aqui, espero que várias das pessoas possam ter visto. Se não viram, volte atrás, procure o vídeo Breakthrough, Avanço Radical. Eu tenho publicado alguns trechos dele, o trecho completo, o vídeo completo com as falas do Tom está também em português. Eu fiz uma versão dublada, né? Mas, assim, ele está mostrando tudo isso. O que esses caras diziam, todos eles, sem exceção, né? Você pega o Einstein, pega o Schrödinger, pega o Planck, o Heisenberg, todos eles, e o Bohr, né? Todos eles falam claramente que a consciência é fundamental para a realidade. É claro que eles só não sabiam fazer a conexão, não tinham uma estrutura na época. E a conversa deles acabou sendo enterrada pelos que vieram depois, com aquela brincadeirinha idiota do calha a boca e calcule, que a gente também publicou hoje. Né? Exatamente, porque o cala a boca e calcule, ele também faz sentido dentro do paradigma do materialismo científico, porque, né, se o que interessa para a gente é gerar matéria, a gente não precisa se preocupar com a interpretação, com a visão de mundo, né? Com a essência do que a física quântica mostra. Porque o importante é gerar matéria, gerar tecnologia para poder ter controle sobre a matéria, para ter mais poder, porque a tecnologia é um poder. Né? Então, quanto mais tecnologia, mais poder nós temos. Mas aí é que entra a questão. O poder é como você disse, ele pode ser usado para um lado ou para o outro. Então já está na hora da ciência se ocupar também desse outro lado, de também moldar o ser humano, né? Porque o que vai definir uma tecnologia é a mente que está por trás dela, é a mente que vai fazer uso dela. Então, o que adianta gerar tanta tecnologia se a gente não se preocupa em equilibrar as mentes que vão fazer uso dessa tecnologia? Não tem o menor sentido, né? Até porque, né, a gente vive em busca da paz, né, tem gente que está, inclusive assim, tem pessoas que falam absurdos como eu vou lutar pela paz, né? Vamos lutar pela paz. Escuta, amigo, pela paz ninguém luta, isso já não é paz, né? A paz ela vem de dentro para fora, né? E ela é individual, é alguma coisa que vai junto com a sua busca pessoal, interior, né, de descobrir quem você é, qual é o propósito de vida, o que você está fazendo aqui, mas principalmente começa com quem é você. Você descobrindo quem é você, começar a ter um vislumbre de quem você é, né, e meditação, por exemplo, é um dos caminhos fundamentais para isso, para você poder silenciar a mente e perceber que não é a mente, né? Porque nós não somos o corpo, não somos a mente, não somos o RG, não somos a profissão, não somos a posição social, não somos o sexo, a cor, o formato, nada. Nós somos consciência. Nós somos todos iguais, como você já disse no começo, na abertura.
Nós somos uma parte do todo, foi isso que o Tom constatou nas pesquisas dele. O todo é consciência, é mental, como diria o antigo Caibalion, né? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque era o pessoal, que estudou isso aí, seja lá quando for, entrou em contato com a realidade, consigo mesmo, e entendeu o que se passava. Né? Isso. E entendeu que o todo é consciência. Então, a fonte, né, que, aliás, o Tao é uma das filosofias antigas que eu mais aprecio, porque ele descreve de maneira quase física, né, como se fosse um físico, a evolução da realidade, a criação da realidade. Né? E essa realidade evoluiu a partir da consciência, essa consciência cresceu, expandiu, aprendeu, subdividiu-se, Olha, né, que legal, né? em outras possibilidades, né? Isso é mais Big Tom, e por coincidência, que não é coincidência, também é o tal. Né? E essas consciências individuadas é o que nós somos. Nós não somos o corpo, o formato, a cor, nada disso. Nós somos o que pilota, experimenta e manifesta isso aqui, né? Nesta realidade, como se fosse um videogame. Né? E você está pilotando. Ninguém se confunde no videogame, porque você está aqui do lado de fora e está vendo a tela do computador e o controle na sua mão. Né? Mas, assim, se é uma realidade imersiva, né, que antigamente chamavam de sonho, ilusão, davam vários nomes. Agora, hoje em dia você tem um nome fácil para dar para isso, que é a realidade virtual, que é criada com informação. As partículas são informação? São. O que elas estão criando? Uma realidade material? Não, uma realidade informacional. Exato. E essa resposta eles não tinham como dar na época dos grandes da física quântica também, porque essa realidade informacional não existia. Hoje em dia a gente lida com isso o dia inteiro. A internet está aí, o telefone, a televisão, e isso está muito fácil de perceber. Só que agora nós não estamos mais na mão dos grandes originadores, mas nós estamos na mão dos filhotes aí que vieram depois, que são materialistas. E eles não estão afim, mesmo tendo a informação da quântica, eles continuam rejeitando a informação, considerando que aquilo é só válido para um pequeno mundinho, mas eu quero acreditar que o tijolo é tijolo mesmo, é material. Então vamos em frente, né? É uma negação total. Falta de abertura de mente. Você começou a sua fala falando, colocando uma questão muito importante, interessante, que é a questão da paz. Quando você diz, né, do absurdo que é lutar pela paz, porque a paz, na verdade, não se constrói a paz já está lá, é justamente o contrário. É quando a gente para de criar confusão, a gente para, né, as artificialidades que vêm dessa identificação com o avatar, né, que a gente se identifica demasiadamente e acha que é o avatar e se esquece que nós somos consciência. Aí nós acabamos com a paz, mas é só a gente parar com esse movimento que a paz já está lá. Né? Não é através da construção artificial do avatar que nós vamos construir a paz. Né? São duas situações muito parecidas. A paz e a felicidade, que, aliás, elas estão casadas. Né? Nós não vamos buscar a paz e a felicidade lá fora, guerreando e lutando por ela. Nós vamos encontrar a paz e a felicidade lá dentro. E nós podemos estar em paz e bem conosco mesmo em qualquer situação externa que ocorra. E essa é a situação ideal. Você está bem internamente, você desenvolver isso, né? Você se desidentificar da mente, dos pensamentos, das sensações, das percepções e saber quem você é, né? Entrar em contato com a consciência, estar em equilíbrio, desenvolver essa habilidade, desenvolver essa potencialidade que está lá dentro, né? Que só está escondida embaixo de ruído, né? É só ruído, seja de tecnológico, de pensamento, do que for. Esse ruído, uma vez limpo, você está lá. E você, uma vez descobrindo isso, e desenvolvendo esse potencial de estar bem com você mesmo, em paz e feliz, você vai estar em paz e feliz em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Você vai levar isso para o ambiente. E quanto mais pessoas, né, conquistem isso, melhor o ambiente geral nosso fica. E de novo, veja, eu sempre, né, até aqui, né,
eu via isso como a única possibilidade, porque esse tipo de evolução é algo pessoal, individual. Então, quem está nos acompanhando aqui hoje, né, nós estamos com em torno de 50 pessoas aí, acompanhando com interesse esse tipo de assunto, não são pessoas comuns, não são pessoas quaisquer, são pessoas que já estão nessa busca, que já estão com algum avanço nesse caminho, porque a maior parte das pessoas que não tem qualquer interesse por isso nem sabe o que é, e se alguém falar, eles ainda, né, ainda renegam. Então, esse tipo de pessoas é que podem ajudar esse mundo a mudar. Mas eu sempre achei, e sei ainda, que isso é um tema individual, pessoal. Agora, o que o Tom está trazendo para nós também como novidade interessante aí, que ele está tentando fazer também esse simpósio multidisciplinar aí, trazendo vários cientistas e várias pessoas significativas que tenham peso e que vejam a consciência como principal, né, para estarem juntos e para tentar atrair, criar uma massa crítica, porque ele compreende, das pesquisas dele também, que essa questão de massa crítica é importante. E massa crítica não quer dizer que seja uma maioria. Né? Massa crítica é uma expressão que vem da física, talvez também, da questão quando você está criando aquela questão do urânio para ele fazer reação. Né? Você precisa de uma massa crítica para gerar uma explosão atômica. Ou seja, o que acontece? Uma radiação inicial, ela fica ali fechada, começa a trabalhar sobre ela mesma e começa a impactar aquelas outras partículas ali em volta, e aí meio que contagia o negócio e dispara aquilo e vira uma grande coisa. Né? Então, ele acredita que se a gente tivesse 5, 10 ou 15% das pessoas no mundo prestando atenção, buscando a si mesmas, entrando em contato com elas mesmas, isso ajudaria a criar a massa crítica que a gente precisa para que arraste a maioria dos outros para esse despertar. Então, é uma possibilidade que, para mim, até então, a única forma era ir individualmente. Mas, se conseguir, através dessas divulgações, através de experimentos, ajudar a empurrar e gerar uma massa crítica, né? E é por isso que eu me animei e me envolvi, não só porque as ideias são boas e porque é super útil individualmente para as pessoas, porque isso até tem esse cunho de ser produtivo, disparador de uma massa maior de eventos que possa levar-nos em outra direção que esta que nós estamos mergulhados agora. E eu acho que assim, como eu falei antes, essa questão da situação está delicada mundialmente, as pessoas estão mais sensíveis e se alguma solução realmente aparecer, eu acredito que elas vão ter grande vontade de abraçar. Então, sei lá, é um momento mágico, eu só posso dizer que eu estou extremamente feliz, não falo disso de forma de orgulho algum, né? Não é questão de orgulho, é só a felicidade de poder estar participando e contribuindo para isso como voluntário. Eu sou apenas um voluntário. É um grupo de 6 voluntários que está dando suporte para tentar organizar esse simpósio. Então é uma coisa assim, muito bacana. Assim, você está num momento desse, vendo essas coisas acontecer. Que nem a gente chegou lá, a gente nem sabia que os experimentos estavam dando resultado, porque eles já vinham se arrastando com dificuldade há bom tempo. E agora está produzindo resultado. Então, assim, tudo está ajudando, né, a dar ânimo, porque a coisa parece estar indo numa direção realmente positiva, o que hoje em dia é uma coisa excepcional. Né? Com certeza, com certeza. E você também citou, você veja como esse paradigma que ainda, né, ainda é o paradigma vigente, como que ele atrasa a nossa vida, né? Porque foi o que você disse aí de estar bem em qualquer situação. Né? As pessoas não têm noção disso. Se nós tivéssemos essa percepção que nós podemos estar bem a partir da harmonia da nossa própria mente, a necessidade de controle desapareceria. Veja, né? Porque nós temos essa necessidade de controle, que é uma coisa que dissipa tanta energia, né? Justamente por quê? Porque nós não descobrimos, nós nunca experienciamos essa paz, essa harmonia, esse bem-estar que vem de uma mente equilibrada, de uma mente conectada com a sua fonte, que é a consciência.
Então, nos venderam, né, essa ideia de que nós somos pobres, miseráveis, que temos que ficar controlando as situações para que nós possamos viver bem. E uma coisa completamente impossível, porque o universo é impermanente, né? É justamente por isso aqui ser uma simulação, por isso aqui não ser real, não tem uma verdade última aqui, né? O que existe é esse fluxo, esse movimento. Então, é um estresse, né? Porque a gente tenta controlar daqui, escapa de lá. A gente tenta controlar de lá, escapa daqui. Então, veja que situação horrorosa que nós vivemos, né? E assim, né? É como eu digo, né? Eu tô assim, eu às vezes eu fico contaminado pelo meu próprio esforço de ser positivo, né? Isso é muito bom, porque eu realmente andava. Se você me pegar a questão de. Eu até fiz uma mensagem muito bacana, que eu troquei uma ideia com o Tom a respeito da situação mundial. Ele me deu uma mensagem muito clara, que eu coloquei na forma de umas letras que vão subindo ali, né? E passei essa mensagem aqui. Tem milhares de comentários, de likes, e está aqui sempre no topo. Eu fixei no topo da nossa. Tem 3 postagens, essa é uma delas. É o trem o trem que nos leva para o futuro partiu. Então, é muito bacana porque o que eu estou conseguindo ver agora? Né? Eu estou vendo o seguinte, mesmo que a situação não esteja legal, né, aparentemente, eu já consigo hoje ver de uma forma positiva o fato de que ela talvez não esteja legal porque realmente as pessoas estão insatisfeitas com tudo isso, ainda estão seguindo muito disso, estão sendo muito emprenhadas pelos ouvidos, a mídia não fala nada com nada, né? Assim, cada um conta uma história diferente, que não tem nada a ver com a proximidade da realidade, mas existe um sofrimento geral, às vezes até causado, né? Porque usam o medo para gerar poder e controle, né? Que é o que a gente estava comentando neste mundo materialista. Mas tem um lado positivo também, que esse estresse, né, que é isso que eu queria dizer, e repito novamente, esse estresse ele está gerando uma oportunidade sem igual, porque as pessoas, num momento desse, as pessoas se abrem para buscar soluções. E eu não falo disso da boca para fora, eu não estou falando isso porque alguém me disse para falar isso. Né? Eu tive uma experiência pessoal, eu acredito que você sabe, não sei se a gente já comentou ou não entre nós, mas assim, eu tive a morte do falecimento da minha esposa com câncer, né? E assim, uma morte anunciada, né? A gente descobriu e 6 meses depois ela morreu, e era um negócio gravíssimo e complicadíssimo. E naquele momento de crise maior, né, foi que eu me abri, porque até então eu era engenheiro, eu era materialista e eu era controlador, eu era orgulhoso, né? Eu achava que eu conseguia fazer quase tudo do jeito que eu queria, porque eu planejava e eu executava e acontecia. Né? E por uma série de acontecimentos de êxito na minha vida pessoal e de carreira, para mim aquilo era líquido e certo. E aí foi que eu encontrei a incerteza e a impermanência, o sofrimento e a percepção de que eu não estava no controle absolutamente de quase coisa alguma, exceto o meu próprio interior. Né? E nesse momento eu descobri, né, baixa esta pressão, eu me abri, eu perguntei, eu recebi resposta, né, e me foi óbvia a resposta que eu tinha que aprender alguma coisa. E a principal lição que eu aprendi de muitas com aquele sofrimento foi que aquilo tudo era oportunidade de aprendizado, de crescimento, de expansão, de evolução, né, e que tudo, né, por decorrer, se aquilo era uma oportunidade, tudo que se passa nessa realidade, essa é uma realidade de oportunidades. Tudo aqui é oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, assim, mesmo isso que a gente está vendo no mundo é uma baita oportunidade de aprendizado e crescimento, extrapolando do meu para o resto, entendeu? E todos somos, nesse aspecto de como o mundo funciona e como as coisas são e o que a gente pode aprender das situações, somos todos iguais. Podemos estar aproveitando melhor ou desperdiçando mais, mas somos todos iguais e o mesmo. É perfeito, é isso mesmo. E hoje, realmente, é como você falou, não existe mais um mundo para a gente se enquadrar. Né? O mundo está derretendo, gente, por favor.
presta atenção, né? Então, existe o quê? O mundo para a gente co-criar a própria liberdade, né? Então, aí é que tá, aí é como a gente já provoca, né? O materialismo vai acabar por falta de matéria. Já se provou que não tem matéria, já se provou que não tem nada dentro do átomo. Né? O negócio é o contrário, Eliane. É o contrário, porque assim, não é assim, o tema é ninguém nunca, todo mundo acha e tem um dogma que é material, mas ninguém nunca conseguiu provar. E quando chegou mais perto... Exatamente, é isso que a gente quer falar, né? Porque a pessoa pega esse bendito desse paradigma e acha que isso é comprovado cientificamente. Não é, gente. Não é. Isso aí isso aí é como um consenso né, que a academia teve de dizer que isso é verdade, mas você pode dizer que é como dizer que não é, não tem prova, é dogma, entendeu? Então... Escuta, assim, as pessoas, veja, ninguém me entenda mal nisto. A ciência é algo fantástico, principalmente no método científico, da experimentação, da conclusão, da mente cética, né, esperando resultados, mas aberta para as possibilidades. Então, isso é a boa ciência. A ciência é boa. Essa é a ideia da ciência. Agora, não pense que a maioria dos cientistas é assim. Não, não são. Infelizmente, não são. Eles têm as crenças deles, os dogmas, e é como se fosse uma religião. A religião diz que o mundo é a religião do cientista diz que o mundo é material. Então, ele tem que... E aí ele fica tentando criar um mundo material, gerando teorias partindo dos pressupostos incorretos, porque ele nem considera a possibilidade do mundo ser gerado pela consciência, do mundo ser informação, mesmo quando a informação esfrega no nariz dele que ela está lá. E mais curioso ainda, né? Quer dizer assim, aquilo que você acabou de comentar. Eu tenho esse dado na minha cabeça, quando eu descobri, eu fiquei bestificado, essa é a palavra, não tem outra. Quando a revista Science fez 125 anos, isso já faz vários anos, foi 10, 15 anos atrás, não sei, eles fizeram um levantamento das 125, em comemoração aos 125 anos, levantaram as 125 questões mais importantes da ciência que ainda não estão respondidas. Eles encontraram muito mais, mas selecionaram 125, ranquearam, e aí puseram da primeira, mais importante, para baixo. A primeira é assim, do que é feito o universo. Tá? Então, assim, eles não sabem do que é feito o universo. Então, materialista é suposição, é dogma, porque eles não sabem. Eles não sabem do que é feito o universo. E a prova está aqui. 5% da matéria do universo é essa que a gente conhece, que a gente tem acesso, e que a física quântica já mostrou que as partículas são informação. Mas eles continuam achando que 5% é matéria. Tá? E aí, falta para o universo funcionar como funciona, falta 95% do universo. Ok? É só que isso. não sabem o que é. Gente, falta só 5% é matéria, que no fundo é informação. E os outros 95%... Nem é matéria. É matéria que nem é informação, não é matéria. E os outros 95%, eles não sabem o que é. E aí eles inventaram a energia escura e a matéria escura para completar o tanque, dar 100% e o cálculo ficar redondo e fechar. Mas eles não sabem o que é matéria escura. Não. O motivo que eles deram. O motivo que chama escura... Eles mesmos dizem. Mas isso eles mesmos admitem, que eles não sabem o que é a matéria escura. Eles não sabem, mas eles têm fé que está lá e que só não conseguiram encontrar, porque se não tiver lá, as equações desmancham, esfarelam e não fecham. É o próprio exemplo de fé, é o próprio. Né? Nossa, eu nunca vi. É que nem o Big Bang, meu Deus do céu. Eles falam o seguinte, depois do Big Bang eles explicam tudo, mas ninguém sabe de onde veio. Mas agora o próprio... Agora, pera um pouco. Me responde aí. Quando você não sabe de onde veio e apareceu do nada, aparentemente, o que é isso? É um efeito mágico. É dogma. É dogma. Né? E as próprias observações, né, mais recentes já colocaram o Big Bang em xeque também, né? Mesmo que tenha havido o Big Bang, a história foi diferente, né?
lá o James Webb fez outras observações que mostram que, no mínimo, o universo é muito mais antigo do que os 14,3 bilhões de anos que a gente Isso. imaginava. Eles já Então, estão estimando que é pelo menos o dobro, ou mais que o é, dobro. Mas, assim, isso é só o tamanho da nossa ignorância atual. A nossa ignorância acabou de dobrar de tamanho. A fronteira entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe dobrou de tamanho. O que a dobrou. gente ignora é imensurável. Mas isso aí que você falou é tudo, né, Mário Jorge? Porque o problema é quando a pessoa não sabe e não tem nem ideia de que não sabe, né? Ela tá tão, o mundo dela é tão estreito que ela não consegue nem ver o quanto de coisa ela não sabe. Então ela acha que sabe. E Pela minha própria experiência, eu conheço bem essa situação, porque eu levei um susto quando eu descobri onde eu estava. Eu imaginava que eu era uma maravilha, eu não sabia de nada. Assim, no auge da minha ignorância, eu achava que eu já sabia quase tudo. Aliás, o Tom descreve esse personagem no livro dele, né? Ele vai falando, tem uma pessoa, não é você, é um amigo seu, que já acha que sabe quase tudo, não sei o quê. E eu fui olhando, e eu falei assim, nossa, quase que ele me pegou desprevenido, né? Eu já não estava porque esse evento eu tive antes. Mas eu, quando descobri o tamanho da minha ignorância, eu levei um susto, porque eu tinha essa daí. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe e que está no controle ainda por cima. Exatamente, exatamente. Então, hoje, felizmente, né, no meio desse caos todo aí, nós temos a internet, que também, obviamente, tem lá o seu uso muito danoso, mas também tem o seu uso muito positivo. Foi o que nós falamos, é a mente que está por trás da tecnologia. Quem tem uma mente mais equilibrada, com uma boa motivação, como o Mário Jorge, como tantos que tem aí na internet, estão usando essa ferramenta poderosa para espalhar conhecimento, espalhar lucidez, espalhar, né, um novo paradigma. E hoje a gente tem essa felicidade, né, de ter isso tudo muito aberto. Então, o Mário Jorge posta bastante material, né, Mário Jorge? Tem o canal também do YouTube, tem os livros, né, para quem gosta de ler. Então, tem muita gente boa fazendo um trabalho bom, né, hoje em dia, gratuito, que oferece conhecimento, né? Eu, no meu trabalho também, de levar a física quântica para o público leigo, né? Quem gosta também de uma boa leitura, tem aqui o Quanto Primordial, que é uma introdução à física quântica, bem didática, bem mastigadinha, porque é isso que me motivou a levar a física quântica para o grande público, porque as pessoas ficam lá naquele paradigma do século XIX, que nem a própria ciência fala mais dessas coisas, né? Porque, apesar de não ser muito divulgado, a física quântica hoje, dentro dos livros adotados, inclusive dentro das universidades, é dito que a física quântica descarta essa ideia de um mundo material que existe por si só. Mas você sabe que o meu professor mandava a gente pular essas partes do livro? Cala a boca, Depois, quando essa parte também não lê. Cala a boca e fecha os olhos. Gente, olha, depois que eu comecei a criar esse material para o público leigo, eu voltei lá no meu material acadêmico e eu falei, gente, olha, tem essas coisas aqui no livro, mas estava tudo escrito a lápis assim, pular esta parte, pular esta parte. Olha o que o meu professor tinha feito. E eles têm essa influência forte, né? Porque são figuras determinantes. E outra coisa, você está olhando do ponto de vista da medição acadêmica, que vão ser as notas de provas. E o cara está focando, você já tem matéria infinita para estudar. E aí o cara pega e fala, olha, não precisa estudar esse pedaço, estuda só esse. Mas você nem, em geral, a maioria de nós não olha, não vai olhar mesmo, né? E ele te joga para um caminho onde ele já vai limitando você dentro da materialidade da coisa. Né? Não, e eles também mandam pular, porque se você fizer pergunta, eles não sabem responder, né? Então, eles ficam lá só na matemática mesmo, porque não vem com pergunta complicada para cima de mim, não. Porque eu estou aqui identificado com o meu avatar,
estou aqui identificado com a minha identidade, eu não sei responder essas coisas. Né? É muito curioso, porque você está descrevendo isso, eu fico lembrando, existe o jovem Sheldon, é um personagem que é um garoto superdotado e que ele não acredita em Deus, porque ele é super inteligente, ele percebe as relações do universo e vê, fica com aquela sensação de que o que estão contando na igreja batista lá que os pais dele seguem ou algo assim, que aquilo é um conto da carochinha. Mas a mãe fica tentando levar ele para a igreja. E volta e meia ele atrapalha a missa. Ele levanta a mão e faz umas perguntas para o pastor. Dá uma sinucada no pastor e eu vou te contar. É um sarro. Você se diverte com aquele seriado. Legal. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa live, que bom, sempre uma alegria bater esse papo, né, Mário Jorge, expandir um pouco aí, fazer, né, esse diálogo aí, essa troca de saberes, né, porque como você disse, o momento é o momento do salto quântico de consciência, né, quem não der, realmente vai ficar em maus lençóis, né? Porque esse mundo clássico cartesiano já derreteu. Então, quem for, foi. Quem não for, não vai ser fácil, né, Mário Jorge? Aliás, esse é um ponto, né? Que assim, você pega o Newton, mais alguns outros, o Descartes, né? O Newton com a ideia de que o mundo é como um relógio que está tudo previsto, que não existe livre-arbítrio. E o Descartes com aquela fantástica conclusão dele que eu penso, logo existo. Então só existo porque penso, se não pensasse não existiria. Então eu sou meus pensamentos. Né? Então a pessoa vai tirando essas conclusões. Né? E assim, se ele tivesse se aprofundado um pouco, tivesse talvez meditado, ele teria percebido que mesmo quando ele não pensa, ele continua existindo. E aí, então, se eu estava pensando, parei de pensar, deu um vazio, eu estou observando que não estou pensando, e depois eu observo que começo a pensar de novo, quem é que está observando os pensamentos? Exatamente. Então, assim, eu tentei criar alguma forma de como descrever isso. Eu não lembro exatamente agora, mas assim, tipo, então, não é penso, logo existo, é percebo que penso, percebo que vejo, que ouço, né, em todos os sentidos, percebo que sinto, né, mas você sabe que logo existo. Então, só para encerrar, não é só e para fechar ainda com chave de ouro isso aí, eu vi um autor que disse que, inclusive, a própria frase em latim, ela poderia ter sido traduzida como sou consciente, logo existo. Penso foi uma tradução influenciada pela cultura da época, na verdade, né? Então, não é esse pensar no sentido cognitivo, na verdade. Você poderia ter traduzido como sou consciente, logo existo. Aí, sim. É que assim, né, quando você olha meio literalmente, macarronicamente traduzindo, ele está dizendo lá cogito, ergo sum. Cogito, penso, logo existo. Então, assim, mas esse cogito poderia ter sido traduzido como sou consciente também. Né, que esse autor falou. É que ainda então, cogitar ainda é um sinônimo de pensar, né? Não é um sinônimo de observar. Né? Se ele tivesse falado lá, observo, logo existo, daí... Mas assim, o fato é que é o seguinte, isso tudo foi mal interpretado ou não é a forma como foi interpretado e como foi vendido, empacotado para essa situação atual do poder, controle e força. Né? Isso aí. É isso aí. Que é a visão materialista. Então, gente, muito obrigada, pessoal que participou, que estava aqui ao vivo. Agora eu vou salvar a gravação também, vou compartilhar com o Mário Jorge. Depois vai lá para os nossos canais do YouTube, né? E vamos aguardar aí ansiosamente. Mário Jorge vai informando a gente do desenrolar desses projetos aí, tá bom? Grande beijo, gente. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos.